Olá, sejam bem-vindas ao Mulheres em Roda. E para começar essa série de podcasts, eu fiz uma escolha bastante especial. Muitas mulheres já conhecem, já leram e até mesmo estão participando de grupos de rodas de mulheres para falar sobre esse livro. Outras estão lendo individualmente e ainda outras não conhecem. Mas é um livro que tem mexido com a cabeça das mulheres, trazido um chamado forte ao resgate dos instintos femininos. O livro é Mulheres que Correm com os Lobos. Esse livro foi lançado em 1992, escrito pela psicanalista, poeta, cantadora e contadora de histórias, a americana Clarissa Pinkola Estes. Esse livro traz uma série de contos, de histórias folclóricas e convida as leitoras a mergulharem nesses mitos, contos e lendas, trazendo um aspecto que fique claro que cada personagem, cada conto envolve uma parte da psique feminina, das escolhas, das travas, daquilo que põe a mulher no seu rumo, no seu instinto e daquilo que também a aprisiona. A autora traz uma profunda análise psicológica e, através do que ela vai demonstrando em cada conto, a mulher se sente conectada, se sente chamada a fazer parte desse grupo de mulheres que estão reativando a vivência do feminino. Então, é muito comum que nos grupos, nas rodas, hajam experiências lindíssimas, mulheres que sentem realmente que a sua força está despertando e que os seus instintos adormecidos estão novamente sendo reavivados. E as histórias que muitas vezes elas tinham vergonha passam a se valorizar. O arquétipo da mulher selvagem é um arquétipo fortíssimo. As palavras mulher e selvagem têm uma capacidade intensa de fazer as mulheres lembrarem de quem elas são. Eu, particularmente, fui muito mexida com a leitura desse livro, porque mesmo sendo uma terapeuta, tendo conhecimentos psicanalíticos, de constelação familiar, atendendo pessoas, é interessante que o livro traz essa coisa de que o despertar nunca termina, sempre tem uma nuance da mulher que precisa novamente ser acordada, e foi o que aconteceu comigo e é o que vem acontecendo com várias mulheres ao longo desses anos. É um livro que mostra que muitas vezes a mulher foi condicionada a obedecer e a ser doce e se desconectou desses instintos e acabou não conseguindo mais ser capaz de decidir o que é melhor para si sozinha. As histórias são, de uma certa maneira, como remédios para as feridas que as mulheres trazem ao longo das gerações. O convite que eu faço é para que cada um reconheça em si cada aspecto que a história traz, que sejam corajosas e enfrentem as partes de cada uma que quer despertar, de cada uma que quer responder as perguntas mais íntimas, aquelas que não gostamos e aquelas que tentamos esconder, porque é nas respostas dessas perguntas que eu e você, todas nós nos fortalecemos e aí sim somos mulheres capazes de curar, capazes de engrandecer a nossa história. E nas rodas, e no podcast, e no mental, quando uma mulher está compartilhando a sua história, está falando de si sem medo, falando de si como realmente é, ela começa a se curar e cura tudo que toca ao seu redor. E quando uma mulher muda, ela muda o mundo. Então, eu trouxe para vocês um trecho da introdução que eu separei para ler. Então, parafraseio aqui o trecho do livro da introdução. E depois disso eu quero comentar com vocês o que eu tenho percebido sobre isso. Aqui no intuito não é que
haja uma verdade e sim um transcender que eu estou vivendo, um transcender que vocês estão vivendo e o universo feminino, a mulher no mundo está vivendo, cada uma dentro do seu cenário. Vamos lá, introdução. Como uma trilha que atravessa a floresta e vai cada vez diminuindo mais, até quando parece se reduzir a nada, a teoria psicológica tradicional esgota-se rápido demais para a mulher criativa, talentosa, profunda. A psicologia tradicional é muitas vezes lacônica ou totalmente omissa quanto às questões mais profundas importantes para as mulheres. O aspecto arquétipico, o intuitivo, o sexual e o cíclico, as idades das mulheres, o jeito de ser mulher, a sabedoria da mulher, o seu fogo criador. Foi isso que direcionou o meu trabalho sobre o arquétipo da mulher selvagem durante quase 2 décadas. As questões da alma feminina não podem ser tratadas tentando se esculpi-la de uma forma mais adequada a uma cultura inconsciente. Nem é possível dobrá-la até que tenha um formato intelectual mais aceitável para aqueles que alegam ser os únicos detentores do consciente. Não. Foi isso que já provocou a transformação de milhões de mulheres que começaram como forças poderosas e naturais e empárias na sua própria cultura. Na verdade, a meta deve ser a recuperação e o resgate da bela forma psíquica natural da mulher. Os contos de fada, os mitos e as histórias proporcionam uma compreensão que aguça o nosso olhar para que possamos escolher o caminho deixado pela natureza selvagem. As instruções encontradas nas histórias nos confirmam que o caminho não terminou, mas que ele ainda conduz as mulheres mais longe e ainda mais longe na direção do seu próprio conhecimento. As trilhas que todas estamos seguindo são aquelas do arquétipo da mulher selvagem, o self instintivo inato. Chamo-a de mulher selvagem porque essas exatas palavras, mulher selvagem, criam o llamar tocar a la puerta, a batida dos contos de fadas à porta da psique profunda da mulher. Llamar, o tocar a la puerta, significa literalmente tocar um instrumento do nome para abrir uma porta. Significa usar palavras para obter a abertura de uma passagem. Não importa a cultura pela qual a mulher seja influenciada, ela compreende as palavras mulher selvagem intuitivamente. Quando as mulheres ouvem essas palavras, uma lembrança muito antiga é acionada, voltando a ter vida. Trata-se da lembrança do nosso parentesco absoluto, inegável e irrevogável com o feminino selvagem, um relacionamento que pode ter se tornado espectral pela negligência, que pode ter sido soterrado pelo excesso de domesticação, proscrito pela cultura que nos cerca ou simplesmente não ser mais compreendido. Podemos ter nos esquecido do seu nome, podemos não atender quando ela chama o nosso, mas na nossa medula nós a conhecemos e sentimos sua falta. Sabemos que ela nos pertence, bem como nós a ela. Foi dentro desse relacionamento essencial, fundamental e básico que nascemos e na nossa essência é dele que derivamos. O arquétipo da mulher selvagem envolve o ser alfa matrilinear. Há ocasiões em que vivenciamos sua presença, mesmo que transitoriamente, e ficamos loucas de vontade de continuar. Para algumas mulheres, essa revitalizante prova da natureza ocorre durante a gravidez, durante a amamentação, durante o milagre das mudanças que surgem à medida que se educa um filho, durante os cuidados que dispensamos a um relacionamento amoroso, os mesmos que dispensaríamos a um jardim muito querido. Por meio da visão, também temos uma percepção dela, através de cenas de rara beleza. Costumo sentir sua presença quando vejo o que no interior chamamos de pôr do sol divino. Senti que ela se mexeu dentro de mim quando vi os pescadores saindo do lago ao escurecer com as lanternas acesas, e também quando vi os dedinhos dos pés do meu filho recém-nascido, todos enfileirados como grãos de milho doce na espiga. Nós a vemos sempre que a vemos, o que ocorre por toda parte.
Ela também chega a nós através dos sons, da música que faz vibrar o externo e que anima o coração. Ela chega com o tambor, o assovio, o chamado e o grito. Ela vem com a palavra escrita e falada. Às vezes uma palavra, às vezes uma frase, um poema ou uma história soa tão bem, soa tão perfeito, que faz com que nos lembremos, pelo menos por um instante, da substância da qual somos feitas e do lugar que é o nosso verdadeiro lar. Essas efêmeras provas da natureza vêm durante a mística da inspiração. Ah, ela está aqui. Ai, ela já se foi. O anseio por ela surge quando nos encontramos por acaso com alguém que manteve esse relacionamento selvagem. Ele brota quando percebemos que dedicamos pouquíssimo tempo à fogueira mística ou ao desejo de sonhar, um tempo ínfimo à nossa própria vida criativa, ao trabalho da nossa vida ou aos nossos verdadeiros amores. Contudo, são esses vislumbres fugazes, originados tanto da beleza quanto da perda, que nos deixam tão desoladas, tão agitadas, tão ansiosas, que acabamos por seguir nossa natureza selvagem. É então que saltamos floresta adentro, em meio ao deserto ou à neve, e corremos muito, com os nossos olhos varrendo o solo, nossos ouvidos em fina sintonia, procurando em cima e embaixo, em busca de uma pista, um resquício, um sinal de que ela ainda está viva, de que não perdemos a nossa oportunidade. E quando varejamos seu rastro, é natural que corramos muito para alcançá-la, que nos livremos da mesa de trabalho, dos relacionamentos, que esvaziemos a nossa mente, viremos uma nova página, insistamos numa ruptura, desobedeçamos as regras, paremos o mundo, porque não vamos mais prosseguir sem ela. Bom, essa primeira parte da introdução que eu escolhi para ler esse trecho é um trecho que retrata bem a essência do livro. A partir do momento que a gente sente que tem algo a mais, que a gente sente que está faltando alguma coisa, ou mesmo uma ânsia por alguma coisa nova, nós tivemos contato com a nossa mulher selvagem, a mulher de olhos curiosos e irrequietos, a mulher que está sempre buscando um crescimento, uma cura, muitas vezes para si e para outras mulheres. A mulher que respira fundo e que bate o pé, a mulher que sabe ceder quando tem que ceder, mas também que sabe ser firme nos momentos certos. Eu me incluo nessa busca e percebo que muitas vezes, muitas mulheres têm vergonha de se sentir assim, porque realmente foram molduradas para serem a expectativa dos outros. Às vezes as próprias mães as educaram assim, porque também foram educadas assim. E também elas acabam educando seus filhos assim, prorrogando um ciclo. Mas o que mais me deixa feliz é perceber que o tempo vem trazendo para nós uma oportunidade única e incrível. Mulheres em Roda é um projeto que acontece em muitos lugares, no mundo todo. As mulheres estão conseguindo sentar, conversar, falar de si, curar a si mesmas e curar a partir de si. Porque uma mulher selvagem, quando está desperta, desperta a outra. E é um ciclo sem fim, um ciclo do bem. As mulheres sentam e trocam as suas experiências sem medo de serem julgadas pelas próprias mulheres, sem medo de sentir vergonha do que fazem, do que pensam, dos seus desejos, sem medo de que compartilhar vai diminuí-las ou intitulá-las de loucas ou desesperadas ou realmente insanas. A gente vê que cada vez mais as mulheres têm pedido ajuda, elas não se calam mais. Além das mulheres que estão à frente de outras mulheres, de outros grupos, mulheres que estão fazendo mais pelas mulheres, lutando pelos direitos das mulheres, mas não para cumprir um papel social, mas para que as mulheres tenham voz, independente da sua etnia, da sua idade, da sua cultura, até mesmo da crença religiosa. A mulher tem voz, a mulher tem alma, e é uma alma selvagem, é uma alma pura, é a alma do fogo criador.
até o nosso podcast, onde a gente vai falar do primeiro capítulo. Gratidão, mulher!